Bom, senhoras e senhores, agradeço a participação de todos aqui presentes nesse 17º encontro do setor de feiras e eventos. Exponencial. Teremos aqui um painel para falar de um tema muito importante, que é o tema de nós mesmos, na forma com que nós nos comunicamos e na forma com que nós temos o relacionamento conosco e com as pessoas que a gente se comunica. Adriana Secali, por favor, terapeuta sistêmica, pós-graduada em psicologia junguiana, advogada e economista. Uma salva de palmas. Adelson Coelho, fundador da Arcoi, especialista em desenvolvimento estratégico. Uma salva de palmas. Nico Prochaska, CEO da Bem Mais, agência de comunicação, live marketing e brand experience. Uma salva de palmas. Dá uma equalizadinha, eu não estou querendo ser chato, mas dá uma equalizadinha aqui, porque está rachando. Agora melhorou, obrigado. Ângelo Derenzi, diretor-geral do Shopping Deide. Cristiana Castrucci, desenvolvedora da plataforma Arquitetura Emocional, escritora de vários livros. Um prazer tê-la aqui também. Uma salva de palmas. E Jane Campos, CEO da Radit Plastics, América do Sul. Uma salva de palmas. Bom, a gente está sempre aprendendo, né? Eu acho que essa pandemia que a gente vivenciou nesses últimos anos foi muito aprendizado. Eu acho que a gente espera sair melhor do que a gente entrou. Eu tive o prazer de conhecer a Adriana Secali através da Helena de Mendonça, que está aqui também. E a Adriana é uma pessoa que me surpreendeu e me trouxe uma emoção muito grande em poder entender um pouco melhor de comunicação. E olha que eu sou uma pessoa ligada em comunicação, faço isso já há muitos anos. E para quem eu vou passar a palavra, Adriana, para que você possa iniciar esse nosso painel aqui, formado por pessoas tão incríveis e de uma forma que nós possamos sair melhor hoje daqui, depois de acompanhar esse painel, que é desenvolvimento humano, criando novas habilidades. Obrigada, Otávio, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estão aqui comigo, fazendo parte desse painel. Bom dia a todos também, obrigado pela presença. É sempre uma honra estarmos juntos. Hoje a gente saboreia mais estar juntos, né? Porque a gente, de uma forma, nós fomos impedidos por um tempo. Então a gente dá mais valor a esses momentos também. Obrigada por estar aqui com vocês. E falando de um tema que, na verdade, eu sinto como minha missão de alma, que é a respeito do desenvolvimento humano, criando novas habilidades. E eu gostaria de contextualizar o tema dessa ESF quando a gente começa a falar sobre transformação. E eu acredito que realmente a gente entrou num patamar de transformação e não de progresso. Porque no progresso, a gente está sempre na mesma linearidade. E a gente, de verdade, fomos convidados a ir para um casulo. E aí sim atingimos um patamar diferente. Não tem como estarmos iguais, né? Então, tivemos um convite forçado do universo a nos recluir. E eu acho que tem aí um chamado bem grande para as habilidades. Desenvolvimento das habilidades emocionais e socioemocionais. Fomos acometidos pela pandemia e muitas pessoas
tiveram que ir para os seus casulos, lidarem com os seus medos, com medos reais, iminentes de saúde, de perdas. E muitas não tinham musculatura emocional para estarem com elas. Eu acho que essa é a grande reflexão. O quanto estávamos preparados para isso. E eu acho que isso é um grito de quanto isso precisa ser olhado, né? A nossa relação primeiro conosco, para depois a gente fazer essa relação de conexão com os demais. Eu trabalho com a comunicação interpessoal construtiva. E praticamente a maior parte do meu trabalho é voltado para a comunicação intrapessoal. Porque o quanto você despende de tempo em estar com você e se conhecer é o mais importante para você, de fato, endereçar depois a sua relação com o outro. Hoje, tendo aqui como pano de fundo em comum entre nós, vamos falar sobre espaços. Nós tivemos que desenvolver espaços internos para estarmos conosco. E os espaços de trabalho, os espaços da nossa casa, tiveram que ser ressignificados. E é isso que também vocês vão trazer de contribuição para esse painel, para a gente pensar a respeito disso. E eu costumo dizer que uma grande habilidade que nós precisamos desenvolver atualmente, e que é milenar, é a habilidade de estarmos presentes, de respirar e estar aqui presente, de ter esse contato interno conosco. E a autopercepção, porque a percepção é que nos dá a realidade, é, de fato, uma lição de casa a ser desenvolvida. Quando nós desenvolvemos a nossa autopercepção. A Cristiana vai falar bastante das nossas emoções, mas eu também abordo isso de uma forma, e saber ter repertório emocional para saber o que nós sentimos. Porque muitas vezes você pergunta para alguém, o que está acontecendo com você? A pessoa fala, não sei, é uma coisa. O quanto, de fato, nós não temos esse contato interno para saber o que está acontecendo com a gente. Endereçar, de fato, a nossa autorresponsabilidade sobre o nosso mundo. Criar a nossa autorresponsabilidade. Quando a gente fala de liderança, que vocês também bem vão falar, né? Você que está à frente hoje de CEOs de empresas, né? O quanto hoje nós precisamos ajudar, como líderes, os liderados a criarem corpo e musculatura para estarem, de fato, desempenhando o trabalho deles. Eu acredito que a grande questão é desenvolver os autos, né? A autoconfiança, a autovalorização, o autoconhecimento, a autogestão, a autodisciplina. Porque hoje, no modelo híbrido, eu estou sendo bastante demandada por isso, o quanto liderar, né, com o modelo híbrido não ficou um desafio. O quanto você precisa, de fato, de pedir ajuda, inclusive, né? De pessoas que possam te ajudar a desenvolver suas habilidades de liderança, né? De percepção do outro, de conexão, de empatia. A gente precisa sair do nosso lugar e entrar, de fato, no lugar do outro. Numa máxima de compreensão. Porque aí, quando nós saímos do nosso lugar e entramos no lugar do outro, nós nos humanizamos. E o mundo precisa disso. Na verdade, o mundo parou por conta da vida. E a vida, ela fala mais alto. E nós precisamos nos humanizar, de fato. E para isso, a gente precisa, sim, fazer uma viagem interna, nos humanizar. Eu não posso ter empatia pelo outro se eu não tenho comigo. Eu não posso ser flexível com o outro se eu sou rígido comigo. Porque a gente acaba dando sempre o que a gente tem. Então, a nossa lição de casa, desenvolvendo as nossas habilidades, é de fato olhar para dentro. E esse foi um grande chamado,
E eu acredito que não tem como, né? A habilidade socioemocional. Nós somos seres biopsicossociais, corpo, mente e espírito. Hoje tem que estar numa integridade. Precisamos estar aqui, né, nessa integridade de corpo, mente e espírito, é de estarmos inteiros. Não tem como falar uma coisa e fazer outra. Sentir uma coisa e não fazer. Então, esse alinhamento com o nosso ser é que vai nos proporcionar esse alinhamento com os demais. E eu gosto muito da comunicação. Eu tive a comunicação como meu apelo, porque tudo é comunicar. Comunicar vem de tornar comum. E quando nós nos comunicamos, nós existimos. E endereçar a nossa comunicação de forma construtiva é o que vai, de fato, edificar as relações. E o que a gente pode fazer dentro do nosso ambiente de trabalho e em todos os momentos, conosco, e endereçar, de fato, as nossas questões. Sermos bons em ouvir. Eu digo que as pessoas procuram curso de oratória, mas esquecem do escutatória. Né? Saber ouvir, estar lá para alguém, observar sem julgar. Então, e tudo isso são virtudes que nós podemos desenvolver. Mas para isso precisa ter, primeiro, vontade. Eu digo que a mudança, ela vem pela dor. Só que ela só se consagra pelo amor. Porque quando você gosta do seu novo comportamento, aí sim você consagrou o teu processo de mudança. Passamos por mudanças, sim. Pessoas me dizem, eu escuto muito, com todos os pesares e perdas financeiras de pessoas, de famílias, que foi duro para todo mundo. Sempre teve alguém que teve algo bom a contar. De perceber, como a gente estava conversando agora com a Cristiana, que bom poder estar na minha casa comigo. Quanto a minha casa também não representa a nossa casa interna, de estarmos conosco. Então, eu acho que o externo, ele reflete o interno. E eu acho que essa é a minha grande reflexão. Dos espaços, da casa, do consumo, da forma como as pessoas se comportam. E é isso que eu acabo me dedicando e versando, que é nessa comunicação intrapessoal e interpessoal construtiva, para de fato construir relações, sermos de fato bons em ouvir, em perguntar. Adoramos presumir e não perguntamos. A gente adora escalar internamente e, de fato, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo com o outro. Então, desenvolver essas habilidades, né, é um chamado. Habilidade socioemocional. Sabe-se que CEOs ficam, às vezes, no cargo por 1, 2 anos, são admitidos por habilidades técnicas, né, mas não conseguem sustentar o lugar por falta de habilidade socioemocional. Eu acho que é isso que é a grande reflexão desse painel. É o quanto o ser passa a ter, de fato, um valor. O ser, a vida falou mais alto. Algo invisível nos prendeu. Pequeno, insignificante, aparentemente. Mas que trouxe consequências muito grandes, graves. Mas eu acredito que no processo de mudança tem a dor. Ela faz parte. Mas a gente também pode mudar por uma ação consciente e proativa. Então, por que esperar a dor? Se a gente também pode nos adiantar a dor. Então, cuidar de nós, cuidar de quem está do nosso lado, cuidar da nossa equipe, cuidar das pessoas que gostamos, capacitar as pessoas através de profissionais que estão prontos para isso. A gente estava falando agora, né, Cristiana? Tem a farmácia, mas tem a farmácia da alma, cuidar da causa, parar de olhar as consequências. Eu acho que a gente consegue, de fato, construir um mundo
melhor, num outro nível de evolução, num outro nível de consciência, num nível de consciência de fato transcendente e não egocêntrica, com uma visão do todo. Eu acredito que esse é o grande apelo do desenvolvimento humano, criando novas habilidades, numa era de transformação. Hoje somos borboletas recém-saídas do casulo. Vamos aprender a voar. Podemos tornar a vida mais leve, as relações de trabalho mais leve e trazer de fato essa contribuição. Deixo aqui com vocês a minha palavra e esperamos que possamos saborear bastante esse painel. Muito obrigada. Muito bem, Dri. Eu acho que sua colocação da casa interna, né, com a casa que a gente vive, que a gente convive, nesse tempo de pandemia a gente pôde observar esses dois lados, né? A nossa casa interna e a casa onde a gente vive também, porque passamos muito tempo em casa, né? Nós temos aqui um dos líderes que eu tenho o maior apreço, que é o Ângelo Derenzi, que é o diretor-presidente diretor-geral do Shopping D&D. Desde o início da pandemia, o Ângelo vem me falando do crescimento exponencial das pessoas com as suas casas, né? Tanto por parte dos arquitetos, desenvolvendo novos espaços, como também por parte dos próprias pessoas em ter um espaço de trabalho mais agradável, um home office, né? E como é que você vê isso, esse ponto de vista da Adriana Secali, Ângelo, dentro do processo que você liderou no Shopping D&D junto a esse mercado que você tem tanto conhecimento, né, que é o mercado todo da indústria da construção, da casa, do acabamento, da decoração, da arquitetura, de uma forma geral. Bom, bom dia a todos. Obrigado aí, Otávio. É um prazer participar do ESF. É o 16º ano que eu participo, perdi só o primeiro, né? E, assim, eu costumo falar, e nós criamos um mantra ali quando aconteceu. Eu atuo há 30 anos no segmento da casa, da decoração, Casa Cor, revistas de decoração, e agora na ponta do varejo, né? Se dá para dizer que teve um vencedor numa pandemia, né, esse vencedor foi a casa. A casa venceu, porque todos nós, né, brasileiros, o mundo inteiro descobriu e redescobriu suas casas. Nós somos obrigados, não foi nem por bem, foi por mal, mas a gente ficou em casa. E a partir dali começou a criar uma relação, como ela fala, casulo, né? A gente sempre falava o casulo, tudo, mas não tinha opção. E a gente teve que começar a vivenciar 24 horas, mudar de ambientes que nunca antes a gente tinha frequentado na nossa casa, nós começamos a frequentar para passar a rotina das 24 horas, né? E aí alguns ambientes se tornaram importantíssimos, né? Então, home office, a casa não estava preparada para o home office, tá? O home office ele foi obrigatório da conexão, passado aquele primeiro momento de todo mundo não morremos, estamos vivos, vamos começar a voltar a trabalhar. E a gente, só que a casa não tinha, a cadeira não era a cadeira adequada, tanto é que se você for no Google, o maior número de buscas do Google, cadeiras de escritório, foi o que o pessoal mais... E aí começou aquela busca. Outra área muito que foi valorizada, varandas, né? As varandas, o verde, um pedacinho do verde. Quem morava em casa, a fuga para as casas de campo, né, ou praia, que aconteceu, e a venda de imóveis nesse segmento nunca foi tão... um sucesso tão grande. Então, a varanda
E uma outra área também que era esquecida, abandonada, ninguém ligava na casa, lavanderia, que é aquele momento que quando você voltava do supermercado, da farmácia, da padaria não que estava fechada, você se jogava ali, era álcool, era tudo jogando, e é só você ver quem mora em prédios, apartamentos, sapatos jogados em hall. Então começou a criar um outro nicho de produtos. Olha, vamos guardar móveis para guardar sapato. Então realmente a casa tornou, e primeiro foi a necessidade, né? Outra coisa, a gente redescobriu a nossa família. Muitos, eu nunca almoçava em casa, eu almoçava em casa Natal, né? Réveillon não, que você está viajando, mas Natal a gente sempre, porque sempre no dia a dia a gente começou a almoçar e jantar com as nossas famílias todos os dias, né? E foi muito bonito redescobrir isso de uma maneira também tem o outro lado, aumentou o número, né? Você que entende disso, de separações nesse momento, né? Que aí você descobriu com quem você casou realmente naquele momento. Mas a casa e esse segmento, tanto é que o ano passado, Otávio, foi 2021 sobre 22, né? 2020 sobre 2019, que começamos 18 de março, nós tivemos um crescimento de 40%. Os arquitetos nunca trabalharam tanto, né? Arquitetos, decoradores, paisagistas nunca trabalharam tanto, seja em projetos, sejam apenas reformas pequenas da casa. É o quarto que virou o estúdio, que virou o home office, ou a sala que teve tripla função, aquela sala que é só ver as assinaturas de Netflix como cresceram nesse período, né, e não pararam de crescer. Hoje a Globoplay vale mais que a TV Globo, né? A Globo dá um prejuízo, mas o grupo, por causa de Globoplay, é outro valor. Então assim, mudou, e aí vem essa tecnologia, que a casa também não estava preparada para essa tecnologia também de conexão. Então essa conexão com o mundo exterior, agora é um problema, porque as pessoas gostaram tanto disso, né? E por mais que você fala, querem sair, sim, mas hoje para você levar as pessoas para um evento à noite, é muito difícil, tem que ser muito relevante, tem que ser muito importante, porque criou-se um hábito, realmente, de você. Eu mesmo hoje, no nosso segmento, eu faço eventos agora na hora do almoço, é brunch, somente um ou outro evento que a gente inaugura, e assim, aquele evento que eu inaugurava 8 horas da noite, eu inauguro 6 da tarde, para o pessoal participar e dar tempo de chegar em casa para jantar, principalmente agora que o Pantanal está maravilhoso, Otávio, né? Brincadeira, mas está linda mesmo. Quem conhece aquele Mato Grosso. Então assim, e a casa realmente vai continuar crescendo, vai continuar, porque também a venda de imóveis hoje, a procura por apartamentos maiores cresceu e a procura de apartamentos menores cresceu. Tem aquele que estava num apartamento grande e falou, não preciso de tudo isso mais, eu preciso de menos. Na moda está acontecendo muito isso, na moda. A hora que você olhava o seu closet, o que você usou do seu closet durante 24 meses? 10%. 10%. Muitos aqui fazem essa reflexão. Então, a indústria da moda vai sofrer muito com isso também, e já está sofrendo, né? Tem que ser peças realmente úteis. Mas aquele imóvel também grande que virou pequeno, e o pequeno que virou grande, porque fez falta o quarto a mais. Vai ter o híbrido? Sim, já está tendo, né? A gente percebe isso, mas a casa não vai deixar de perder. Tanto é que esse ano, se o ano passado nós crescemos 40% sobre 2019, 2021 sobre 20, nós crescemos 60%. Esse primeiro trimestre, agora, né? Renata ali da AB Casa, que fez um evento
maravilhoso também. O pessoal começou a reclamar um pouquinho, os nossos clientes. Ângelo, está vendendo um pouquinho menos. Aí eu viro para ele e falo, graças a Deus. Porque é o seguinte, você estava demorando 180 dias para entregar 1 metro de porcelana. 1 metro. Gente, 180 dias, eu nunca tinha visto durante no plano cruzado lá que faltava produto, o Abdala lembra disso, não tinha naquela época produto, mas agora, 180 dias para entregar 1 metro de porcelanato não é normal. Que bom que caiu um pouquinho o consumo para dar o equilíbrio do nosso sistema, porque já não tinha mais espuma, já não tinha mais tecido, já faltava tudo já de insumos. Então, esse equilíbrio é muito importante para nós, porque também consumo elevado não atende o mercado, consumo baixo também não. Então, esse equilíbrio que nós estamos vivendo, mas eu digo para você, primeiro trimestre, eu fechei a semana passada, nós crescemos 40% sobre o trimestre do ano passado. Então, continua, agora eu estou falando de um consumo, gente, de um segmento, que é o segmento da classe AB, né, AB+, que é o mundo que nós atuamos, que é o segmento que eu chamo da alta decoração, tá? Então, esse segmento, ele sentiu um pouquinho, mas ainda continua. Tanto é que nós estamos lançando, a semana que vem, o primeiro marketplace da alta decoração do Brasil, que surgiu no começo da pandemia, quando nós começamos a vender online, vender por telefone os produtos da casa, porque as pessoas tinham dificuldade de comprar por causa do lockdown. Então, a partir do dia 22, vocês poderão adquirir produtos como se estivessem indo ao shopping também. Vai acabar a loja física? Nunca. Como também eventos, como eu vi no painel anterior aqui, nada substitui o relacionamento humano da gente. Obrigado, Otávio, aos meus colegas aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, Ângelo. Você que é um craque nesse setor, né? Um dos mais respeitados líderes junto aos profissionais dessa área. Muito obrigado. Quero agradecer a presença do Dr. Alexandre Serra, um dos maiores cirurgiões plásticos do nosso país, está aqui presente conosco. Falando que a casa venceu, a indústria também não parou, Ângelo. A indústria continuou produzindo, fazendo seus processos internos durante toda a pandemia. E nós temos aqui uma líder, que é a Jane Campos, CEO da Radit América do Sul, que eu queria que você falasse desse desenvolvimento humano e novas habilidades durante a pandemia. Jane, você que tem uma experiência de gestão que eu admiro e que eu tenho certeza que todos que acompanham na sua equipe, dentro da sua indústria, também lhe admiram. A gente tem aqui o nosso gestor também da sua indústria, que tem uma grande admiração por você, que é o Marconato. Obrigado por estar aqui conosco também, Marconato. Jane, me fale. Bom dia a todos, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu vou contar um pouquinho a história da indústria que eu trabalho para chegar no desenvolvimento humano dentro do nosso contexto. Eu trabalho com plástico de engenharia, matéria-prima de base. Nós atuamos praticamente em todos os segmentos, o automobilístico, alimentício, decoração, moveleiro, em suma, plástico hoje tem em todos os segmentos. E nós atendemos da classe A à classe C. Então, contando isso para entender o contexto, que a gente consegue ter uma visão do que passa no mercado geral, da indústria e de consumo. No primeiro momento, quando começou a pandemia, como gestora, eu fui dura. Eu não acreditava no próprio vírus, não acreditava em ficar em casa, eu queria todo mundo no escritório, eu não gostei do home office, eu tive bastante resistência e comecei a prestar atenção que eu me preocupava muito com os números e menos com as pessoas, porque a gente corria sempre atrás dos números, resultado, resultado. Mas chegou naquele momento que não tinha consumo, não tinha pessoas para comprar, não tinha
por que fazer aquele movimento? E as pessoas foram para casa, ficaram em home office. Eu tive que me reinventar, aprender a fazer uma gestão à distância. E aí que entra o ser humano, que é maravilhoso e resiliente. A gente começa a reaprender. Então, eu reaprendi a fazer gestão de pessoas. E comecei a observar que cada um tinha um comportamento diferente. A inteligência emocional. Eu tive a minha falha inicial e comecei a observar os nossos gestores. Uns estavam em pânico por causa do vírus, que não queriam contato. Outros queriam ficar na linha de frente, e a fábrica também não pode parar. Então, fazer gestão virtual de fábrica, não tem como. Você precisa estar presente. Você não pode pôr uma tela e falar, pessoal, trabalhem que eu estou aqui na segurança do meu lar. Então, eu estou falando, esse foi o momento da resiliência, de aprender a fazer a gestão. E eu vou resumir dizendo o que eu aprendi e que eu observei. Eu aprendi a respeitar os sentimentos das pessoas, mas aprendi que as pessoas precisam de maior contato, mesmo que seja virtual, ou seja, antes no escritório, como eu comentei já antes, você olhava, a pessoa já sabia o que você queria, ou o que precisava, o cumprimento de prazos. As pessoas em casa se sentiram mais carentes, essa necessidade de conversar aumentou, as reuniões online ficaram constantes, até exageradas, porque eu senti a carência do contato, a insegurança. Bom, o tempo passou e chegamos já numa fase de maturidade, de toda essa transformação humana dentro do ambiente de trabalho. Pessoas se destacaram com aquela inteligência emocional forte, e outras se destacaram pelo contrário, não conseguiram superar. E teve mudanças e adaptações. Nós mudamos pessoas de áreas, aproveitando a parte boa das pessoas, e chegamos hoje posso dizer, na excelência de gestão, mesmo que virtual. Nós temos hoje todo mundo presencial, as pessoas quiseram voltar. Então, o ser humano é muito sociável, a opção de trabalho online, na área administrativa, é muito forte, mas quando você tem uma manufatura, é complexo, não é possível. O que eu percebo agora, falando de mercado, sentimento, nós somos privilegiados, nós não tivemos crise. Nós tivemos os 3 primeiros meses da pandemia, e em seguida já começou aquela bolha de consumo, um crescimento também, como foi de decoração, absurdo que nós não conseguíamos mais entregar nos prazos, falta de matéria-prima, problemas com o transporte global, ou seja, o mundo enlouqueceu. O mundo enlouqueceu, mas foi uma forma de substituição. O ser humano substituiu o passeio, a viagem, o lazer, por decoração, reforma das casas, compra de carros novos. Não podia, as viagens para o exterior não existiam mais, então o consumo passou a ser interno. E agora já começou a ter um equilíbrio, porque especialmente a classe C não tem mais o benefício do governo, que foi muito útil para a classe C, especialmente na construção civil. Todo mundo reformou o seu cantinho lá como podia. E o que eu posso dizer, hoje estamos voltando ao equilíbrio. Aí temos agora o assunto da guerra. Eu não senti nenhum pânico, como nós tivemos na pandemia. Isso é resiliência. O ser humano o povo falou assim, mais uma crise. Então, a cada crise, nos tornamos mais fortes. Então, a solução de problemas fica muito mais fácil quando você passa por um problema maior. E o que eu tenho a dizer hoje é que fazer gestão não é fácil, e é um aprendizado constante. Eu digo como gestora, digo isso dos meus gestores também, que aprenderam muito, se adaptaram ao novo cenário, e as empresas de sucesso são as empresas mais resilientes, não são as mais fortes, nem as mais empoderadas financeiramente. As que foram resilientes e souberam se adaptar à nova situação, a mudança, que é muito virtual, do físico para o virtual, sobreviveram. Mas
uma notícia boa para o pessoal de eventos é que a carência do ser humano por contato aumentou demais. Eu estive numa feira na semana passada, em Santa Catarina, que tiveram quase que limitar a entrada de tanta gente. Eu nunca vi tanta gente junto. E você via abraços, beijos, pessoas querendo contato físico. Então, o ser humano é muito sociável. Por mais que o virtual tenha ocupado um espaço dentro da nossa vida, eu acho que o contato físico ainda prevalece. E é isso que eu tenho a dizer. Obrigada pela oportunidade. Jane. Obrigado, Jane. Eu acho suas palavras e sua visão fantástica. E a cada dia que eu escuto, né? Porque aprender a ouvir é muito importante. E a gente, quando ouve com a nossa percepção máxima de captação, a gente consegue entender uma série de coisas que às vezes a gente ouve, mas não entende, né? E é isso um trabalho que você faz, e que eu acho muito bacana, e a gente eu pelo menos estou me reaprendendo em relação a isso, é muito importante isso. A casa venceu, a indústria não parou, mas o marketplace cresceu bastante. Todas as plataformas online tiveram exponencialmente uma forma de contribuir para que os produtos chegassem ao seu endereço sem precisar sair de casa, né? Essa facilidade trouxe aí, eu não sei os números exatamente, mas eu quero passar a palavra para o Adelson, que é o especialista em desenvolvimento estratégico, justamente para falar com o start da plataforma que ele desenvolveu, que é a Arcoi, que é uma multiplataforma de marketplace e que vem crescendo exponencialmente ao longo da pandemia, e também agora, principalmente, que as coisas estão se equilibrando, como são os vasos comunicantes, né, Adelson? Perfeito. Otávio, é um prazer estar aqui, mais uma vez, aí, sendo prestigiado e prestigiando o seu evento. O ESF realmente é um evento que traz e atualiza o mercado, é uma referência hoje no mercado do turismo de eventos. Esse tema eu acho muito relevante. A gente passou por um período muito difícil durante a pandemia, em todos os sentidos, tanto na parte de ressignificar a casa, né? Eu gostei do tema, da forma que foi abordado aqui. A nossa casa passou a ser mais do que uma casa, um escritório, um momento de lazer, passou a ser tudo. Mas eu chamo a atenção, né, para eu ir trazer algo adicional aqui, com relação à mudança de algumas habilidades dentro da casa, no sentido de consumo. Durante a pandemia, as pessoas ficaram, eu vou usar um termo um pouco agressivo, histéricas por consumo, em vários sentidos. Elas tinham desejos que, de repente, foram exagerados na hora de consumir. As pessoas consumiram demasiadamente alguns produtos, e esses produtos, eles passaram a criar um certo nível de inflação dentro do mercado. A falta do produto causou problemas de abastecimento na rede. Muitas indústrias agradeceram por esse momento, porque ficaram 2, 3 meses ali sem saber o que fazer. De repente, virou um paraíso. Do inferno, o mercado virou um paraíso. E a ferramenta que proporcionou isso foi uma ferramenta digital. A ferramenta digital acabou trazendo para o mercado uma série de informações adicionais sobre o produto, estimulando o consumo. Mas nós vivemos num país de cerca de 217 milhões de pessoas, onde a grande maioria da população não tem acesso à tecnologia digital. Na ocasião, antes da pandemia, o consumo em loja física representava aproximadamente aí, cerca de 85% a 90% em alguns segmentos. Nos mais aí, arrojados, chegava aí a mais ou menos 80% o consumo na loja física. O que muda, então? Com a pandemia, você tem uma mudança no significado digital, e todo mundo que está aqui, principalmente esse mercado, esse segmento do terceiro setor, que foi o mais afetado, sem dúvida nenhuma,
correu para as plataformas digitais e trouxe aí alguns problemas que agora começam a aparecer. Problemas dentro de casa, no sentido de você explorar adicionalmente o tempo das pessoas com relação ao consumo de material digital. As pessoas hoje ficaram viciadas nesse aparelhinho chamado smartphone. As plataformas digitais passaram a fazer parte, as pessoas vão tomar banho com o aparelho digital, ou vendo YouTube, assistindo essas TikToks e essas outras mídias sociais, e isso tem um reflexo na questão do desenvolvimento humano importante, porque você cria uma certa dependência, uma certa vício, e para quem é da indústria, sabe, e para quem é do mercado, sabe, o quanto é importante, dentro de uma indústria, você dar foco para as coisas. E esse exagero de consumo digital acabou tirando um pouco o foco do consumo. Coisas boas aconteceram, sem dúvida nenhuma. Todo mundo aprendeu muito, Otávio, com o que aconteceu com as plataformas digitais. Nós conseguimos consumir mais informação. Recentemente eu vi um material falando sobre que nunca se leu tanto, ao contrário do que a gente imagina, né? Porque hoje a gente fala, olha, as pessoas não estão mais lendo um livro. É verdade. Mas, por um outro lado, as pessoas hoje consomem mais pequenas mensagens, curtas. Mas hoje, nunca se leu tanto como se lê hoje, mas mensagens curtas. Então, agora, todos nós, cabe a competência de todos nós, da indústria, do mercado, de decifrar como que a gente consegue passar mensagens relevantes para as pessoas em 3, 4 linhas. Isso é uma mudança que eu, na minha opinião, dificilmente que irá voltar atrás. Quem gosta de ler livro, continua investindo em livro, mas a grande maioria das pessoas se resumiu a 4, 5 frases dentro do contexto de criar uma opinião. Esse é um grande momento dentro da nossa mudança de consumo de informação, que a gente tende agora a mudar nos próximos anos, no sentido de adaptar produtos para esse tipo de mudança, ou novas habilidades, não é isso? Obrigado, Otávio, obrigado, colegas aí. Falando, Adelson, dessas novas habilidades, né? Eu acho que o marketplace e as formas de se consumir online, principalmente pelos jovens, eu não sei, as gerações vão passando, né? E os jovens já hoje têm essa habilidade de consumir muito através de tudo que está na telinha do celular, né? Desde todos os aplicativos que a gente consome, nós também, né, não deixamos de consumir, de Uber, R&B e daí vai, redes sociais e tudo mais. O Nico Prochaska, que é fundador da Bem Mais, agência de Marketplace e Brand Experience, pode falar para nós o que essas habilidades, as empresas que contratam a agência, a Bem Bacana, a Bem Mais, digo, para desenvolver as suas marcas e como que hoje estão sendo vistas as startups que estão entrando no mercado de marketplace. Otávio, obrigado. Eu estou num mandato tampão aqui, substituindo a minha sócia, a Andréia, que, aliás, dentro do contexto de eventos, né, está conseguindo nos ver, porque está com uma suspeita de Covid, graças à tecnologia dos eventos digitais, que fazem com que a gente consiga ter vários tipos de público. Isso, na minha opinião, é caminho sem volta. O presencial, óbvio, sempre vai ser importante. Acabei de encontrar o Ângelo aqui, fazia algum tempo que eu não via, a gente se abraçou e demos risada, falou, vamos se ver, vamos se encontrar. Mas você vê que o contato físico é importante, né? Mas o digital está aí, a gente que trabalha com eventos sabe que
não dá mais para olhar para trás. Esse é o caminho, né? São as duas coisas convivendo juntas e as empresas aprendendo a tirar o melhor disso tudo. Mas, na verdade, eu vou roubar aqui o tempinho, né, que você nos concedeu para falar um pouco da Bem Bacana, porque a Bem Bacana é uma segunda empresa que eu tenho com a Andréia. Ela, na verdade, não é uma startup, é uma empresa que já existe há 10 anos. A gente teve no passado algumas dificuldades de locação de móveis, utensílios, decoração, cenografia para eventos, e a gente acabou criando um segundo negócio que, na verdade, trabalhava só para Bem Mais durante todo esse tempo. E, assim, eu estava escutando vocês falarem e assim, eu falei, putz, ficou fácil, né, para eu explicar o porquê que a gente chegou nesse novo negócio. A grande verdade foi o seguinte: o mercado aqui, nós todos vivemos a questão da pandemia, as agências, os centros de convenções, né, os responsáveis por desenvolver as grandes feiras, os grandes eventos. E o que aconteceu foi que deu aquela pane inicial na cabeça de todo mundo, né? Então, obviamente, eu, como empresário, junto com a Andréia, a primeira vista foi o que fazer. Oportunamente, a gente tinha tomado umas decisões antes da pandemia que nos favoreceu um pouquinho, que é de ter uma agência naquela ocasião, há 2 anos atrás, totalmente pronta para trabalhar de maneira remota. Ou seja, a gente já vinha observando isso nos nossos clientes e a gente começou também a adotar esse modelo. Então, quando a pandemia varreu o nosso negócio, a gente teve condição de continuar operando, porque a empresa já estava, né, nesse caminho. Então, isso facilitou um pouco o trabalho, né? Um pouco na linha do que a Jane falou, que realmente a gente precisou se adaptar a como entender as pessoas e como estar longe, ao mesmo tempo motivar, cada um vivendo o seu drama pessoal dentro de casa, né? Se adaptando a tudo aquilo, tentando se reinventar, né, naquele novo mundo, com aquelas novas experiências. E a gente tocou a vida da agência desta maneira, se adaptou, obviamente, né, com, né, alguns ganhos, algumas perdas, enfim, isso tanto de negócios como de capital humano. Mas, passado um certo tempo, a gente começou a olhar para um segundo negócio, que era um negócio de locação de imóveis voltado para eventos, cenários voltados para eventos, itens de decoração voltados para eventos. E passou-se praticamente 10 meses sem se emitir um único recibo de locação ou uma única nota fiscal do serviço. E aí a gente teve que se reinventar. Chegamos à conclusão, falamos assim, temos alguns caminhos. Ou fechamos, né, doamos, vendemos o que der para doar, porque assim, né, chegou um ponto que qualquer um de nós, empresários aqui, sabe, né, a partir do momento que você deixou de gastar dinheiro, você já está ganhando, né? O problema é que a gente tem uma estrutura de quase 2.500 metros quadrados de armazenamento, com mais de 900 móveis diferentes, e tudo parado, literalmente quase que apodrecendo, porque, né, você cobre, cuida, faz manutenção, mas não tem o que fazer com aquilo. E aí a gente tinha ido a um festival de inovação em Portugal, em 2019, um pouquinho antes do boom da pandemia, no Web Summit, exatamente, e a gente assistiu uma palestra da vice-presidente de criação da IKEA, né? A IKEA, vocês sabem, eu não vou falar que é a Tokstok da Europa, né? Tem algumas diferenças, mas para fazer um paralelo, mas é uma empresa que produz, distribui e vende imóveis no varejo europeu de uma maneira muito impactante. E ela, naquela palestra, ela abordou a entrada da IKEA no setor de imóveis por assinatura, né? Hoje, eu acabei de chegar aqui, fui abordado com carnes por assinatura, a gente é abordado por carro por assinatura, telefone por assinatura, enfim. E a gente tinha escutado aquilo, né? Móveis por assinatura, não dava a menor bola para isso, né? O nosso foco era alugar para evento, sair de um, vai para o outro, às vezes móveis daqui já saem direto para outro evento, sem sequer passar pelo galpão de volta. E a Andréia aí tem que dar esse mérito todo para ela, com essa pulguinha atrás da orelha. E 10 meses passados de pandemia, eu falei, Andréia, chega de botar dinheiro, não, né?
A gente mama, nós somos marido e mulher, além de sócios, né? E eu falei assim, outro desafio da pandemia, né? Você imagina trabalhar em casa com a sócia e com a esposa ao mesmo tempo. Então, realmente é difícil de administrar o casulo, mas deu tudo certo. Aí eu descobri, viu, Ângela, com quem eu era casado, literalmente. E aí, a gente resolveu dar uma pivotada, literalmente, para usar aí o termo, né, da moda. E a Bem Bacana, depois de 10 anos sendo uma empresa com bastante proficiência no segmento de locação de imóveis, etc., resolveu virar uma startup, né? E a gente, de novo, no casulo, eu com 57 anos, André com 57 anos, posso dizer com uma vida bem-sucedida, enfim, resolvemos voltar a ser novamente empreendedores. E a gente hoje aposta nesse negócio de uma maneira muito impactante. A gente criou uma empresa que, além de locar para o segmento de eventos, traçou algumas parcerias que vão poder ser contadas daqui a uns 30 dias, quando a empresa vai ser lançada. E hoje a gente vai entrar no mercado de móveis por assinatura para vários tipos de público, não vou falar só que é para a sua casa, né? Pensando um pouco na possibilidade das pessoas mudarem um pouco o significado de posse, ou seja, elas vão poder ter acesso a móveis que talvez elas não pudessem comprar, mas elas vão poder alugar. Nosso acervo entra no mercado com quase 4.000 móveis SKUs diferentes, com estoques ilimitados, justamente porque a gente criou um marketplace com o varejo, né, com as lojas que precisam fazer isso, e eu trabalho com estoques de locação de terceiros, que a empresa adquire à medida em que eu travo com a assinatura. E esses móveis passam por ciclos de locação, que tem tudo a ver com economia circular, etc. No final desse período de locação, eles podem ser adquiridos pela família, pelas pessoas que alugaram, ou eles voltam para um ciclo de locação. Então, a empresa tem todo um aparato de conceito né, do famoso ESG que se fala hoje, né, da palavra da moda, né, o Alex sabe bem o que é isso, e a gente se reinventou, uma nova empresa, com novas pessoas, com um novo posicionamento, tirando leite de pedra, literalmente, indo para um mercado que não é fatalmente para a nossa geração. Por exemplo, eu tenho um filho de 26 anos que ao longo da pandemia foi morar sozinho. E eu falava para ele, Gustavo, mas você não vai comprar um sofá para sua casa, você não vai fazer isso? Eu falei, não quero comprar nada. Entendeu? Porque amanhã ou depois eu quero trocar esse sofá do mostarda para o azulzinho, eu quero trocar. Ou eu quero trocar meu apartamento, eu não quero imobilizar, eu quero ter acesso às coisas. Então, basicamente, é desta maneira que a gente se reinventou, olhando um pouco para esta demanda gerada no aspecto das pessoas terem que se reinventar, do varejo ter que se reinventar, de se conectar. A empresa é totalmente mobile first, ou seja, literalmente vai alugar aqui, não precisa nem falar comigo, né? Ou seja, entra aqui, escolhe em 4.000 móveis, então eu pego a cadeira de uma loja, a mesa da outra, o negócio daquela e tal, monto um kit de locação pelo tempo que eu quiser, troco quando eu quiser, flexibilidade quando eu quiser. Se amanhã depois, se você quer botar uma poltrona no lugar do sofá, você troca, a gente troca, você continua assinando, e esses móveis vão circulando e a gente vai contribuindo dessa maneira para melhorar a qualidade de vida das pessoas dentro de casa, através de uma empresa que faz planos de assinatura. Ou seja, um negócio totalmente novo e totalmente inesperado para quem trabalhava somente com eventos de locação para eventos. Muito bom, Nico. Parabéns. A palavra bifotagem está voltando, está todo... É o momento, com certeza. Estaremos juntos aí daqui a um mês no lançamento da plataforma de marketplace, da Bem Bacana. Bem bacana. Aí Bem a gente bacana. vai poder contar para vocês quem são os parceiros que estão por trás do negócio com a gente. São bem bacana, bem. Eu fui bem forte. convidado para entender o negócio da Bem Bacana, né? Até assinei um ID de confidencialidade, NDA de confidencialidade, e é um projeto que realmente
está vindo no momento certo, na hora certa. E como você disse, os jovens hoje, eles não têm essa coisa de adquirir, de comprar. E os imóveis estão sendo mobiliados com uma velocidade exponencial, haja vista o que nós temos aí de lançamentos e prédios na cidade de São Paulo, em várias regiões. E essa indústria da arquitetura e decoração tem aí um crescimento muito grande aí pelos próximos anos, né, Ângelo? Falando de arquitetura, vamos falar agora da arquitetura emocional para concluir exatamente o início do nosso painel com a Adriana Secali, que é a Cristiana Castrucci, que esteve conosco no ESF, no 16º ESF, que foi online, e que eu tive o prazer de conhecer um pouco antes, e hoje está aqui novamente conosco. Muito obrigado, Cris, está aqui. Eu queria que você finalizasse a sua participação aqui do nosso painel de desenvolvimento humano, criando novas habilidades. Então, Otávio, obrigada. É muito bom. Eu fico muito feliz de poder estar participando aqui com você, porque eu acho suas ideias incríveis e você consegue juntar tudo em poucas palavras, né? Todo mundo que está aqui tem um skill, uma habilidade, né? Está cada um em cada setor, tentando se renovar, se reconstruir, né? E me veio uma palavra que outro dia eu ouvi, que era neuroplastia, né? Eu falei, nossa, adorei essa palavra, porque o que é? A capacidade de você reaprender a aprender, né? Então, é exatamente isso que a gente está vivendo, é uma parte neural que nos dá a capacidade para reaprendermos, a aprender algo que a gente, muitas vezes, já sabia pela natureza nossa, da sociedade construída, né? As culturas que hoje você tem um acesso a todas as culturas, a pandemia, e nós estávamos já vindo e caminhando, né? Fazendo negócios com outros lugares do mundo, a globalização, e com a pandemia conseguimos entrar nessas culturas de uma maneira muito mais profunda. Então, a flexibilidade de entender a cultura, de estudar línguas, né? Quantas pessoas tiveram que, de repente, começar a se comunicar com outros lugares do mundo? E assim é na vida dentro da sua casa, né? Como é que eu vou, que linguagens nós estamos falando aqui dentro de casa, né? Como jovem, né? Eu tenho filho de 30 anos, e qual é a linguagem, né? E é tudo tão rápido que você não percebe. E a gente estava falando, né, Jane, de quantas coisas aconteceram, de separações e tudo mais, mas, na realidade, eu tenho uma dúvida muito grande. Eu acho que, no fundo, nós paramos para perceber o que está acontecendo. A gente dá atenção ao outro, a vida nossa não mais como um único umbigo, quer dizer, nós precisamos nos isolar e ser únicos para poder entrar e viver a complexidade do que é o outro. E perceber a importância do relacionamento para gerar o trabalho. Quer dizer, vamos vivendo cada vez uma era da tecnologia, e que eu me lembro quando eu era mais nova, que as pessoas diziam, nós vamos virar robôs, né? Daqui a pouco ninguém mais precisa de ninguém, tudo é robô, né? Aí me veio aquela ideia, eu me lembrava daquele filme O Homem de $1 bilhão, lembra que ele era mecânico uma parte, e aí ele ouvia ciborgue, né? Quer dizer, e aí você criava aquela ideia de dizer, nossa, homens ciborgues no futuro. Mas tem uma coisa que não dá para mudar, né? Que é toda a construção da nossa sistema neural. Então, o que eu sinto, o que eu vivo, o que eu estou dividindo e colaborando aqui, não tem como mudar, né? Então, como é que eu faço para viver a reaprender a olhar as pessoas? Porque isso é da natureza humana. Isso é desde quando nós somos constituídos, né? Os homens da caverna, ali, unidos para poder caçar, um protegendo o outro, ou quando sentia que tinha a ameaça, entravam em guerra. Quer dizer, nós sempre criamos, o homem nasceu para viver em guerra, para proteger o seu espaço, a sua comunidade, os seus ideais, a sua empresa,
né? A concorrência, quantas vezes a gente fala, fulano me copiou, essa é uma concorrência. Puxa, concorrência é maravilhoso, porque significa que eu tenho que aumentar a minha qualidade de produção, eu preciso ser melhor no que eu faço, né? Se eu não tenho concorrência, eu estou bem, né? Fico no ponto de cômodo, profissionalmente falando, né? Então, o Otávio sabe, eu venho da indústria alimentícia, né, da área de produtos dietéticos, o Zero Cal, o Linea, e eu lembro quando falavam, vão lançar o FIM está copiando o Zero Cal. Eu disse, nossa, que bom, significa que algo bom disso vai vir, né? Então, existe a competição, a qualidade de preços, e isso põe você um gás absurdo na empresa. E é isso que acontece, que não pode perder nessa pandemia, e é que o quanto é importante a gente sentir esse gás, né, Jane? E, ao mesmo tempo, a Adriana, falando de algo que, para mim, é uma linguagem, né, comum, a gente fala a mesma linguagem, né, que é realmente do ser humano, da alma e dos sentimentos. Então, arquitetar as emoções nada mais é do que a gente, da mesma maneira que saíram procurando móveis, lugares, espaços, aconteceu isso inconscientemente dentro da gente mesmo. A gente também procurou espaços como, por exemplo, isso eu não faço mais. Não, agora eu não quero mais ir, né? Eu, por exemplo, me propus, eu tenho 58 anos, estou fazendo hoje, aliás, você prometeu um bolo para mim. Ou seja, ele esqueceu. Ele esqueceu meu bolo? Não, você está falando, eu não sei. Que o dia está apenas... Eu falei para ele que eu só vinha aqui se tivesse bolo. Mas, então, mas nesse tempo assim, que eu falo de vida, né, 58, né, eu estou aqui escutando 56, nós estamos mais ou menos na mesma década, eu hoje me dou e me permito acordar às 9 horas da manhã, coisa que eu nunca tinha feito, né? Então, meu filho fala, mãe, como é que é o programa amanhã? Às 9. Mas e às 8, se às 7, às 6? Para mim não existe mais. Eu fechei o meu espaço. Eu não vou levantar antes das 9. Eu gosto de dormir mais tarde, eu gosto de ler, eu gosto de ver um filme, então eu vou dormir meia-noite, meia-noite e meia. É o que eu propus para mim, né? E é isso que eu acho do espaço, Adriana, externo, que tem a ver com o nosso, né? Quer dizer, não caibo, vou crescer, vou diminuir, né? Vou falar mais, vou falar menos. Quantas vezes você entrava em reuniões que a gente ficava horas, porque todo mundo falava demais, a gente chegava à conclusão quase nenhuma. E hoje as pessoas estão mais objetivas, elas encolheram também, né? Você não precisa mais se explicar tanto. Por quê? Porque as pessoas também, elas aumentaram e ampliaram o conhecimento. É difícil você não ver hoje, nessa época, que alguém que não tenha continuado estudando. Todo mundo estuda. E essa é uma habilidade importantíssima, né? Antes a gente esperava o chefe dizer, olha, quando você chegar no estágio de gerência AB,72, você vai fazer um curso de pós-graduação financeiro específico. Hoje não. O jovem já está lá correndo, fazendo sua pós-graduação, se preparando. Por quê? Porque ele precisa ter conhecimento, ele precisa se desenvolver, e aí, nesse momento do conhecimento, você cresce, você abrange, né? Então, aí eu acho que a maior questão é saber, quando perguntam o que eu sou agora, não sei o que está acontecendo comigo, é isso, porque essa expansão e esse encolhimento dentro da gente mesmo, como pensamento, sentimentos, emoções, quer dizer, tudo bem, todo mundo falou sobre medo, medo da pandemia, medo, mas a questão não era o medo, a questão só é o desconhecido, né? Então, ou eu vou estudar e vou saber a respeito, todo mundo foi ler sobre o Covid. É uma cultura, você expandiu, você dialogava sobre, não, você viu o vírus, o NH, enfim, o que isso fez? Você se sociabilizou numa época de vírus falando sobre o próprio vírus.
Então, é isso que eu acho a maior beleza na vida, para mim, Otávio, é a gente perceber a capacidade que a gente tem de ser flexível, de a gente poder saber dançar conforme a música, né? E eu sempre falo, a coluna foi feita para ficar reta, né? Para ser digno, carregar nosso legado, mas a cintura foi feita para se quebrar, né? Então, conforme a gente vai indo, a gente vai aprendendo essa linguagem da dança e vamos formando uma grande dança, que é essa capacidade da gente ter de inovação e de usar as habilidades todas, não só pessoais, mas a habilidade dos outros. Eu aprendo com o outro, né? Puxa, o Otávio tem essa habilidade, ele é bom em comunicação e eu aprendo assim, então eu também vou desenvolver essa habilidade de me comunicar. E isso é o mais bonito da vida, é a gente poder chegar a um ponto em que a gente troca, compartilha e não mais é tão egocêntrico. É isso, Otávio. Muito bem, Cristiana Castrucci, uma salva de palmas. Bom, senhoras e senhores, nós estamos no horário, nós estamos exatamente a meio-dia e 35 minutos. Vamos... Eu queria só falar uma coisa da importância desses eventos. Como o Nico falou, há 2 anos e meio, 3, nós não nos encontrávamos. Vocês dois, principalmente. Né? Sim, eu e ele. Acho que 3 anos. Nos encontramos aqui embaixo, já marcamos a semana que vem uma reunião de trabalho, porque ele tem um projeto bem bacana. Muito bem, é isso aí. É o ESF fazendo e conectando, como a gente sempre faz. Eu queria pedir uma salva de palmas aqui a todos os participantes do painel de desenvolvimento humano. Adriane Sampaio Secali, Adelson Coelho, Nico Prochaska, Ângelo Derenzi, Cristiana Castrucci e Jane Campos. Vamos fazer uma foto aqui do nosso painel, que realmente fez a diferença e vai reverberar muito aqui no nosso